Por mais de 3 milênios, o Antigo Egito prosperou às margens do rio Nilo. Conhecido por suas realizações em arquitetura, como as pirâmides, o Antigo Egito também se destacou em áreas como a arte, a religião e a organização social. Governado por faraós adorados como deuses, o Egito desenvolveu uma cultura rica e complexa, objeto de estudo e fascínio dos historiadores até os dias atuais. Agora, junte-se a mim nessa jornada pela história dessa civilização. Preparados? Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo, uma das civilizações mais importantes da Antiguidade. Então, nos antecedentes dessa civilização, o que nós temos que falar para esta conversa, nós podemos citar aqui então uma série de fatores geográficos, sociais e culturais que vão contribuir para o desenvolvimento dessa civilização. O rio Nilo vai desempenhar um papel muito importante, fornecendo água, transporte e solo fértil para a agricultura, enquanto que o deserto que envolvia o Egito atuou como uma barreira natural contra as invasões. A prática da agricultura também vai começar a se desenvolver como consequência disso por volta do ano 5000 a.C. e vai permitir o surgimento de comunidades sedentárias e o acúmulo de excedentes alimentares. Essas comunidades então vão se organizar em pequenos estados, que nós vamos chamar de nomos, e que vão se unificar sobre o rei Menes por volta de 3100, estabelecendo a primeira dinastia e a primeira capital em Mênfis. A religião politeísta e o desenvolvimento da escrita hieroglífica também vão ser fatores muito importantes e grandes contribuições que essas civilizações primitivas vão ter na formação do Estado egípcio, que vão facilitar essa administração centralizada e a comunicação do que vai se conhecer mais para frente como o Estado egípcio. Essa história então do Egito se divide em períodos. O primeiro deles é o pré-dinástico, que é tudo que ocorrer aí antes de 3100, onde nós vamos ter a formação das primeiras comunidades agrícolas ao longo do Nilo e o desenvolvimento de culturas locais e primeiras formas de organização social. Então nós vamos começar no ano de 3100 com a unificação sobre Menes no período dinástico. E aí nesse período dinástico nós vamos ter três grandes divisões principais. O Antigo Reino de 2100 de 2686, até 2181 a.C., que vai ser marcado pela construção das pirâmides de Gizé, incluindo a grande pirâmide de Quéops, e vai estabelecer uma administração centralizada e forte. Depois nós vamos ter o Médio Reino, que vai reunificar o Egito após um período de fragmentação que ocorre no final do Antigo Reino. E depois, por fim, nós temos o Novo Reino, que vai ser responsável por uma grande expansão territorial sobre os faraós Tutmés III e Ramsés II, e também vai ter a construção aí de templos gigantescos, como os templos de Karnak e Luxor. Nós temos aí também períodos intermediários, né, entre o Antigo, entre o Médio e o Novo Reino, que são períodos de instabilidade, tem dinastias próprias, é claro, mas aí são detalhes um pouco mais restritos, detalhes mais, como posso dizer... E são detalhes realmente que eu não quero entrar aqui nesse vídeo, já que eu pretendo aqui fornecer a vocês um panorama bem geral sobre o Egito Antigo. Mas sim, nós temos períodos intermediários entre o Antigo, entre o Médio e o Novo Reino, que são momentos onde nós vamos ter profunda instabilidade, guerras civis, tem suas dinastias próprias, é claro, mas são momentos de extrema estabilidade. E por fim, depois de todas essas dinastias, do Antigo, do Médio, do Novo Reino, nós vamos ter o período tardio, de 664 até 332 a.C. Nesse momento nós vamos ter o declínio do poder egípcio devido a invasões estrangeiras e tudo isso vai culminar na conquista do Egito por Alexandre o Grande em 332 a.C. Agora, em termos de sociedade e cultura, a estrutura social do Egito é uma estrutura, por assim dizer, piramidal, ou seja, bem estratificado. Nós temos classes sociais bem definidas. No topo dessa escala social, naturalmente, está o faraó, que era considerado como um deus na terra com poder absoluto.
Logo abaixo dele, os nobres e sacerdotes, que vão fazer a administração e os rituais religiosos. Abaixo dos nobres, os escribas, que vão ser responsáveis pela educação, pela escrita e pela manutenção dos registros. Abaixo dos escribas, os artesãos e comerciantes, que vão realizar comércio. Abaixo dos artesãos e comerciantes, nós temos os camponeses, que vão trabalhar na agricultura, principalmente, e construção dos monumentos egípcios que conhecemos hoje. E abaixo dos camponeses, os escravos, que eram ou prisioneiros de guerra ou pessoas endividadas. A religião egípcia era politeísta. Os principais deuses que nós podemos citar aqui é o Ra, o deus do céu, do sol, perdão, Osíris, o deus dos mortos, Ísis, a deusa da maternidade, e Horus, o deus do céu. Haviam inúmeros outros, mas esses aqui são os principais, os que eles consideravam como os mais poderosos e os centrais dentro de sua religião. Eles tinham uma profunda crença na vida após a morte e acreditavam que a mumificação era vital para que isso ocorresse. A preservação do corpo era vital para que a alma pudesse atravessar para o pós-vida. E, obviamente, nós temos rituais e templos muito marcantes, já que a construção de templos e a realização de rituais vai ser muito presente na cultura egípcia para honrar os deuses e para permitir que essa jornada ao pós-vida ocorra. A escrita, então, que é provavelmente uma das coisas mais marcantes da cultura egípcia depois das pirâmides, era feita pelos hieróglifos, que era um sistema de escrita que foi usado em monumentos e textos religiosos. E nós temos também o papiro, que é um material que eles usavam para escrever documentos administrativos e literários. Uma coisa que nunca tinha sido vista antes na história da civilização até aquele momento. Então nós podemos dizer que a escrita hieróglifa e o papiro são duas grandes contribuições na área da escrita que os egípcios vão ter. Nós temos também então arquitetura e engenharia egípcias. Obviamente não posso deixar aqui de falar das pirâmides, que eram construídas principalmente para abrigar as tumbas dos faraós e permitir que eles pudessem passar dessa vida para a próxima. As principais são as pirâmides de Gizé e as de Djoser, mas acho que vocês conhecem mais a primeira, as de Gizé. Nós temos também os templos, que eram naturalmente construídos para honrar os deuses, para facilitar a adoração, para permitir a prática de rituais, como os templos de Karnak e Luxor, como eu falei anteriormente. Mas nós temos também inovações tecnológicas, como os canais de irrigação, que eram usados para controlar as cheias do Nilo e irrigar as plantações, e a construção de monumentos, que eram, já que para construir essas pirâmides, eles usavam grandes blocos de terra de pedra, e a logística que eles tinham para fazer isso era uma logística até que bem complexa e, de fato, uma coisa bem inovadora naquele período. Além disso, então, nós temos que falar da economia e do comércio egípcio desse período. A economia egípcia, nesse período inteiro aí, vai se basear principalmente da agricultura, principalmente no cultivo do trigo, da cevada, do linho e vegetais, graças ao solo fértil do Vale do Nilo. O comércio, então, vai ser feito de diversas formas, principalmente troca de ouro, marfim, madeira, especiarias e outros recursos, em troca do trigo que eles produzem. As rotas comerciais dos egípcios eram principalmente pelas regiões vizinhas como a Núbia, o Levante e o Mediterrâneo. Então nós podemos ver que a sociedade egípcia era uma sociedade muito bem organizada, muito bem desenvolvida. Para o período, eles desenvolveram inovações e uma sociedade extremamente complexa e bem organizada. Por isso que até hoje os egípcios o período antigo do Egito é fruto de estudos no meio acadêmico, já que até hoje os estudiosos tentam entender como que essa civilização se desenvolveu, como que eles conseguiram criar tantas tecnologias para fazer as pirâmides, os sistemas complexos de irrigação. Enfim, é uma civilização realmente muito interessante. Entrando na história propriamente dita, o Antigo Egito então vai se unificar ali por volta do ano 3100, quando o rei Menes teria unificado o Alto e o Baixo Egito, estabelecendo a primeira dinastia e tendo como primeira capital desse reino dele, Mênfis. A paleta de Nemer, por exemplo, vai ser um artefato muito importante para celebrar essa unificação, uma das principais fontes que nós temos para
comprovar que isso aconteceu. A partir daí, então, nós vamos ter diversas dinastias, 31 para ser exato. E obviamente não vou ficar aqui falando todas elas, quando elas começaram, quando que elas terminaram, todos os faraós. É uma lista interminável de faraós e dinastias. Então, falando das principais, cada uma delas basicamente teve seu papel e suas funções. Algumas menos conhecidas, outras mais. Cada uma delas, então, teve os seus momentos, teve as suas características principais, assim como as dinastias, não é, do Império Romano, que eu já falei aqui no canal. A primeira dinastia, então, que vai de 3100 até 2890 a.C., vai ser a primeira, obviamente, e vai fazer uma administração mais centralizada, vai fornecer as bases, basicamente. Os principais faraós dela são Menes e Or-Ahá. Obviamente que você não conhece o segundo. O primeiro que eu gostaria que você tivesse em mente o nome. Pulando então, nós chegamos na quarta dinastia, que começa em 2613 até 2494, que vai construir as pirâmides de Gizé. Vai ter faraós como Quéops, Quéfren e Miquerinos, uma das mais conhecidas, para falar a verdade. E vai desenvolver técnicas avançadas na construção e na engenharia. Basta ver as pirâmides de Gizé, né, que foram construídas nesse período. A 12ª dinastia vai ser responsável por proporcionar um dos maiores períodos de estabilidade e prosperidade durante o Médio Reino. Os principais faraós dela são Amenemhat I, Sesostris I, Sesostris III e Amenemhat III. Boa dificuldade de falar esses nomes, tá? Enfim, eles vão expandir também muito o comércio e vão fortalecer as fronteiras egípcias. Já a 18ª dinastia, que é a maior de todas elas, vai ser o apogeu do Novo Reino. Vamos ter aqui faraós como Tutmés III, Hatshepsut, Akhenaton e Tutankhamon. Que nós temos umas pequenas curiosidades sobre ela, que nós temos, por exemplo, Hatshepsut, que foi uma das poucas faraós mulheres, que fez bastantes expedições comerciais e construções de templos durante seu reinado. Nós temos Akhenaton, que tentou introduzir o monoteísmo na religião egípcia, e o Tutankhamon, que foi famoso principalmente por causa do seu túmulo, que estava completamente intacto, por causa da sua adaga feita de material de meteorito, com cabo de ouro e rubi, diamante, um monte de coisa. E também por ter morrido jovem, né? E acabou que se tornou um rei assim muito famoso, principalmente por conta de Hollywood, por assim dizer. A 19ª dinastia vai ser basicamente uma dinastia que vai ser mais famosa por conta de Ramsés II, que vai ser um dos reis que mais vai fazer campanhas militares, um dos faraós mais belicosos, por assim dizer. Nós temos então como uma das principais realizações dessa 19ª dinastia, o primeiro tratado de paz registrado na história, que foi o Tratado da Batalha de Kadesh, que foi uma paz realizada com os hititas. E por fim nós temos a 20ª dinastia, que vai representar então o declínio do poder central e um aumento crescente das invasões estrangeiras no território egípcio. O Ramsés III vai ser o último grande faraó do Novo Reino e vai ser conhecido por ter feito inúmeras batalhas contra os chamados povos do mar, ou seja, os inimigos egípcios. Então nós temos 31 dinastias egípcias. Essas aqui são as principais que eu achei mais interessante de elencar aqui. Nós temos nomes muito esquisitos de faraós também, não é? Mas cada uma delas teve uma contribuição, seja militar, seja cultural, seja administrativa, seja na engenharia, enfim, cada uma delas teve alguma contribuição para o todo que nós conhecemos como Egito Antigo. Então é importante que você tenha pelo menos uma compreensão geral delas. Obviamente que saber os nomes dos faraós é bem complicadinho, mas ter um conhecimento geral dessas dinastias é muito importante. Nós temos também campanhas militares muito grandes durante esse período, invasões contra os Ixos, contra os assírios, contra os persas, e por fim a conquista que os egípcios vão sofrer por Alexandre o Grande no ano de 332. Cada uma dessas invasões e conquistas que os egípcios sofreram ou perpetraram são muito importantes de serem conhecidas, mas
em geral, eu acho que a mais importante dela seria a conquista por Alexandre o Grande, que vai marcar basicamente o fim do Egito como uma potência realmente grande, uma potência independente realmente importante no Mediterrâneo. Depois então que Alexandre o Grande conquista o Egito, nós temos o início do último período da história do Egito Antigo, que é o período ptolemaico, que vai durar de 332 até 30 a.C. Esse período vai ser governado pela dinastia ptolemaica, que vai ser governada pelos descendentes de Ptolomeu, um dos generais de Alexandre. Aqui então a cultura egípcia vai se misturar muito com a cultura grega e vamos ter construção de templos, por exemplo, como Edifu e Dendera, que vão mostrar bastante como que essa mistura de culturas acabou acontecendo. Aqui nós temos então talvez a personagem mais famosa desse período, que com certeza, né, a mais famosa personagem desse período, que é Cleópatra, que foi a última rainha do Egito, famosa por suas alianças com Júlio César e Marco Antônio, que acabou sendo derrotada por Otaviano, futuro Augusto, na Batalha de Ácio em 31 a.C., como eu já falei aqui no canal também no vídeo sobre o Império Romano. Depois dessa derrota, então, ela vai se suicidar no ano 30 a.C. e vai marcar o fim do Egito como um reino independente, sendo anexado ao Império Romano. Então, em termos de legado, nós podemos falar que mesmo com o fim da civilização egípcia nesse momento, o legado dela é extremamente profundo. Nós temos um legado cultural muito forte, principalmente por conta da arte e da arquitetura que até hoje influenciam e fascinam, né, a sociedade atual. Ou você vai me dizer que você não fica impressionado ao ver aquelas pirâmides gigantescas, só de pensar como é que uma civilização há mais de 5.000 anos foi capaz de fazer uma construção daquelas, é realmente uma coisa extraordinária de se pensar e de se contemplar. A religião e a mitologia egípcias influenciaram as diversas culturas ao seu redor. E nós temos também a escrita e a literatura egípcia, que vão influenciar também no desenvolvimento de futuras linguagens. E também oferecem perspectivas muito importantes sobre como que era a vida e a cultura egípcia nesse período. Então esse foi um panorama que eu tentei trazer para vocês sobre o Egito Antigo, não é? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. É isso. Obrigado por assistir. Valeu, falou, tchau.